queridos alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos iniciar um novo estudo, o estudo das forças. Até a aula passada, nós estávamos estudando os movimentos sem nos preocuparmos com as interferências que eles poderiam sofrer. Mas a partir da aula de hoje, nós vamos analisar alguns fatores que podem influenciar esses movimentos. Quando nós iniciamos o estudo dos movimentos, eu mostrei para vocês esse slide. E aqui nós podemos ver que a física ela é dividida em áreas, né? Nós vimos aqui desde a física clássica, a física moderna, as áreas, né, os ramos da física clássica. Também vimos que a mecânica se divide aqui em algumas outras áreas, né? E nós estudamos até a aula passada a cinemática, que é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas desse movimento. Porém, a partir de hoje, nós vamos estudar a dinâmica, que é a área da mecânica que estuda os movimentos e as suas causas. Então, primeiramente, para a gente começar a estudar as forças, nós precisamos entender o que são grandezas. Nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que ficam perfeitamente caracterizadas quando a gente conhece apenas o seu valor acompanhado da sua unidade de medida. Então, aqui no exemplo, nós temos uma pessoa no açougue comprando carne. Ela vai chegar para o balconista e vai pedir, por favor, me veja meio quilo de carne moída. Essas informações já bastam, não precisa de nenhuma outra, simplesmente o valor e a unidade de medida, né? Que seria meio quilograma de carne. Então, quando você tem grandezas desse tipo, aonde apenas o valor e a unidade de medida já bastam para passar toda a informação necessária, trata-se de uma grandeza escalar. Outros exemplos também de grandezas escalares é a temperatura, o volume, a densidade de algum material, a pressão, a energia e muitas outras, tá? E as grandezas vetoriais já são aquelas em que, além do valor e da unidade de medida, você precisa também usar outras informações, como no caso a direção e o sentido. O exemplo aqui nós temos um GPS, né? Quando você utiliza o GPS, ela vai te dar ali a quantidade de quilômetros ou de metros que você tem que andar e a próxima conversão que você tem que fazer. Você vai andar, por exemplo, 100 metros e você vai virar à direita. Então, você vai ter ali outras informações além do valor e da unidade de medida. Então, toda vez que você tiver uma grandeza em que além desse valor e da unidade de medida, você tiver que dar a direção e o sentido também, para que a informação fique completa, você está trabalhando então com uma grandeza vetorial. Como exemplo de grandezas vetoriais, nós temos a velocidade, a aceleração, como nós já estudamos, né? A força, o deslocamento, o empuxo, campo elétrico, campo magnético, força-peso, além de muitas outras também. As grandezas vetoriais são representadas por vetores, por isso esse nome, né? Vetoriais. Mas o que é um vetor? Vetor é um pedaço de reta, ele é um segmento de reta, como se fosse uma seta, né? E ele é caracterizado por possuir um sentido, então ele vai poder ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Ele também possui uma direção, ele vai poder ser horizontal, vertical, diagonal, né? E também ele possui um módulo.
ou seja, ele tem uma intensidade, ele possui um valor numérico, tá? E aqui nós podemos ver, então, exemplos de vetores, né? Que são essas setas com a sua direção, o seu sentido. E aqui, no caso, nós ainda não temos, né, um valor numérico, mas esse valor numérico, esse módulo está representado pelas letrinhas F, tá? Então, agora vamos entender o que é força. Força é tudo aquilo capaz de produzir ou modificar um movimento, ou seja, é tudo aquilo capaz de alterar um estado de repouso ou de movimento de um corpo. E também pode ser qualquer coisa capaz de deformar um corpo. Uma força, ela é formada pelos seguintes elementos: o ponto de aplicação, que é a parte do corpo onde a força atua diretamente, a direção, que é a linha de atuação da força, pode ser na horizontal, na vertical, na diagonal, como eu já falei para vocês. Também o sentido, que é a orientação que tem a força, no caso, na direção, né? Que pode ser para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. E, por último, a intensidade, que é o valor da força aplicada. E, normalmente, nós utilizamos a unidade de medida do Newton. Então, essa será a unidade de medida que você vai utilizar nos exercícios de força. Aqui, então, nós podemos ver o ponto de aplicação que a pessoa está fazendo no carrinho, né? Que é segurando ali na parte de cima do carrinho. A direção, que foi na horizontal, o sentido para a direita, e digamos que a intensidade dessa força tenha sido 5 newtons, a força aplicada pela pessoa no carrinho. Quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, nós dizemos que esse corpo está sujeito a um sistema de forças, e cada força que atua sobre esse corpo é chamada de força componente. E nós vimos agora que um sistema de forças é quando duas ou mais forças são aplicadas num corpo. E nós temos também uma força chamada de resultante, que é derivada, né, da interação entre essas forças componentes aí do sistema de forças, que vai substituir todas essas forças componentes. Ela vai ser uma única força que vai produzir o mesmo efeito que as forças componentes quando são aplicadas ao corpo, tá? Então, vamos entender aqui utilizando um exemplo. Nós temos aqui uma caixa, né, uma caixa provavelmente de madeira, sendo puxada por um menino. A intensidade da força que ele está aplicando para puxar essa caixa é de 5 newtons, tá? E o segundo menino está empurrando essa caixa, aplicando então uma força com intensidade de 4 newtons. Como a direção e o sentido são os mesmos, a gente faz apenas a soma, né? Nós somamos então essas forças e obtemos então a força resultante, que vai ser a força substituta dessas forças componentes aí. Nós temos o F1 e o F2, que são as forças componentes que estão sendo aplicadas na caixa. E o FR vai ser então a força resultante. No caso aqui, a resultante da interação entre F1 e F2. Como as duas forças estão no mesmo sentido e na mesma direção, nós fazemos a soma das duas, ok? Então, vai ficar aqui força resultante igual a 5 newtons, que é a força 1, mais 4 newtons, que é a força 2.
Fazendo então o cálculo matemático, nós temos que a força resultante que vai substituir F1 e F2 é com a intensidade de 9 newtons. E aqui nós temos como que fica representada essa força resultante. Como nós vimos que as duas forças componentes, F1 e F2, tinham direção horizontal e sentido para a esquerda, a força resultante gerou então um vetor maior, né? No caso, você soma também os vetores ali, né? Os módulos dos vetores, e você representa então a força resultante com a soma de F1 e F2, que são as forças componentes desse sistema. Então, um outro exemplo aqui, quando nós temos um sistema de forças onde as forças componentes são da mesma direção e no mesmo sentido. Nós vimos que nesse caso, nós somamos os valores das forças componentes, né, para gerar a força resultante. Então, nós temos aqui um carro sendo empurrado por 3 pessoas, cada uma delas com uma força de intensidades diferentes. Então, nós temos 3 forças componentes, F1, F2 e F3. Daí, como que nós calculamos a resultante? Como elas são forças na mesma direção e mesmo sentido, somam-se todas elas. Então, nós ficamos aqui com uma força resultante igual a 8 newtons mais 7 newtons mais 10 newtons. Somando tudo, nós temos então uma força resultante de 25 newtons. Para representar isso na nossa imagem, nós somamos os módulos dos vetores, né? Deixamos o vetor único, apenas um, e nós representamos então, substituímos as forças componentes F1, F2 e F3 pela força resultante igual a 25 newtons, que é a soma das 3. Aqui um outro caso é quando nós temos forças componentes de um sistema de forças com a mesma direção, porém com sentidos contrários. Nesse caso aqui, nós não fazemos a somatória, nós fazemos a subtração das forças, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos 2 pessoas fazendo um cabo de guerra, né? Uma delas com uma força F1 de intensidade 8 newtons e a segunda com uma força F2 de intensidade 5 newtons. Como que acontece nesse caso? Aqui a gente vai subtrair uma da outra, porque os sentidos são contrários. Uma está puxando por um lado e a outra está puxando por outro. Então, você não pode somar aqui. Aqui você vai diminuir. Então, você vai diminuir a maior, né, a menor da maior aqui no caso. Então, F1 menos F2, 8 newtons menos 5 newtons, nós teremos então uma força resultante de 3 newtons. Mas, professora, agora como que eu vou representar isso? Porque quando você soma, você faz um vetor apenas no mesmo sentido e na mesma direção. Mas e agora, quando você tem sentidos contrários, como que fica a representação da força resultante? Ela vai ser representada para o sentido aonde a força componente era maior. Então, no caso aqui das componentes F1 e F2, F1 tinha maior intensidade. Então, a força resultante vai no mesmo sentido da força componente que tinha a maior intensidade. Então, no caso aqui, para a esquerda, né? Então, você vai, inclusive, tomar cuidado também quando você for representar o vetor, para que ele fique também compatível no tamanho, né? Aqui ele não ficou
tão menorzinho assim como o F5 ali, como o F8, mas quando a gente for fazer exercícios, é bom sempre tomar cuidado em estar também fazendo um tamanho que seja compatível aí com os módulos dos vetores também, tá? Então, nós teremos aqui uma força resultante de intensidade 3 newtons na direção horizontal e no sentido para a esquerda, pois é o mesmo sentido da força componente de maior intensidade, que era no caso F1. E por fim, as forças concorrentes, que são forças de sentido e direção diferentes. A resultante, nesse caso aqui, vai ser calculada através do Teorema de Pitágoras. Vamos ver aqui um exemplo para a gente relembrar como que faz esse cálculo do Teorema de Pitágoras. Nós temos então um barco que está sendo puxado por duas pessoas que estão aplicando essas forças num sentido e numa direção diferentes. Então, a força F1 de 8 newtons e a força F2 com a outra pessoa, num outro sentido, numa outra direção, com a intensidade de 5 newtons. Aplicando então a formulazinha de Pitágoras, nós temos a força resultante ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Fazendo os cálculos aqui, né? Nós temos força resultante ao quadrado igual a 64 mais 25. Somando, nós temos então 89. Esse ao quadrado aqui do primeiro membro passa para o segundo membro com o sinal invertido. Então, se ele é ao quadrado no primeiro membro, no segundo membro ele vai passar como raiz quadrada. Lembram disso na matemática? Tá? Então, o ao quadrado passou para o outro membro com o sinal invertido. Então, no caso, ele deixou de ser ao quadrado e passou a ser raiz quadrada. A raiz quadrada de 89 é aproximadamente 9,4 newtons. Para representar isso no nosso exemplo, nós temos então aqui o desenho de um paralelogramo, né? E essa força resultante, ela vai estar na diagonal das forças componentes, tá? Então, como ela vai estar na diagonal, por esse motivo nós utilizamos o Teorema de Pitágoras, onde os lados, no caso, os catetos, são as forças componentes, né? F1 e F2, e a diagonal, que é a força resultante, seria a hipotenusa aqui desse triângulo retângulo, né? Então, a gente utiliza aqui o Teorema de Pitágoras, obedecendo aí a essa regra matemática. Então, nós conseguimos calcular também, né, através dessa expressão matemática. Aqui, então, nós temos a força resultante na diagonal, com uma intensidade de 9,4 newtons. Na nossa próxima aula, nós continuaremos estudando a força, vamos ver outros conceitos, vamos ver também as leis de Newton relativas a essas forças e ao movimento também, tá? Então, eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!